as tuas narinas, Pai. Senhor amado, que como esse louvor, Senhor Jesus, que nós cantamos, que o nosso louvor seja com cheiro suave às tuas narinas, que sejam agradáveis aos teus ouvidos, ó Pai. Senhor amado, que nós tenhamos conseguido, Senhor, mover o teu coração, Pai. Que a gente consiga ser íntimo teu, Pai. Que o Senhor dê intimidade para conosco. A gente abra a porta do nosso coração e convide a sua plenitude, Senhor amado, a tomar conta dos nossos corações. Ó Pai amado, que a tua plenitude esteja dentro do nosso lar, que a gente abra a porta da nossa casa, Senhor amado, para que a tua plenitude entre, ó Deus, para que a tua glória, que a tua Shekinah, Senhor amado, ela alcance dentro dos nossos lares, Pai. Senhor amado, que os nossos entes queridos sejam tocados, Pai amado, neste momento, que aquele que estiver enfermo, que ele seja colocado de pé, Senhor, para a glória e o louvor do teu nome, Senhor amado, porque apesar da nossa tristeza na nossa alma, nós não perdemos a esperança em Ti, Pai. Como disse Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Estamos elevando os nossos olhos para o monte, porque é desse monte que virá o nosso socorro, Pai. O nosso socorro vem de Ti, Senhor amado. Senhor amado, o suprimento vem de Ti, porque Tu és o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Tu és o nosso Deus, Pai. O Deus, Senhor amado, que pode, Senhor Jesus Cristo, trazer algo especial sobre nós. Trazer algo, Senhor amado, especial sobre a vida da Tua igreja. Senhor amado, trazer algo especial, Senhor amado, sobre aqueles que estiverem ouvindo essa palavra nessa noite, Pai. Tu és Deus nos céus. Tu tens o poder de tocar, Senhor. Então neste momento toca, Espírito Santo. Toca, Senhor amado, no íntimo da alma. Nós, Senhor amado, dizemos que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura. Então eu clamo a Ti, Senhor amado, começa o processo de cura das nossas feridas. Pai amado, para que a gente prossiga adiante, Senhor amado, proclamando o Teu Evangelho. Nos dá força, Senhor amado, a cada dia. Dá força, Senhor amado, para aquele que está aqui nesta noite, para a vida da irmã Vilma, para a vida do Henrique, Senhor amado, que eles consigam transmitir, Senhor amado, a força para a sua família. Pai amado, então, Senhor amado, há um adolescente que busca a Tua face pela sua família. Então entra, Senhor amado, na vida dele, Pai. Senhor amado, que nessa noite ele se ofereça a Ti como sacrifício, que ele se ofereça a Ti, Senhor amado, como oferta voluntária diante da Tua presença. E que nós, Senhor amado, não somente o nosso louvor, Senhor amado, mas a nossa vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, eles são Teus, Senhor. Eles são para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Pai amado, então eu clamo a Ti, Pai. Entra, Senhor amado, dentro da minha casa. Entra dentro das nossas vidas. Mexer com as nossas estruturas, o Senhor já está mexendo. Então move-te, Espírito Santo, dentro dos nossos lares. Põe por terra, Senhor amado, todas as barreiras. Põe por terra, Senhor amado, toda a malignidade, tudo aquilo que o diabo plantou. Pai amado, toda a plantação maligna seja arrancada pelo Teu poder, Pai. E que essas vidas sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo. Visita com cura, visita com libertação, visita com paz. Visita com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Pai amado, que cesse a guerra dentro da casa, que cesse a guerra no seio da família. Pai amado, que haja paz, Senhor amado, que haja paz. Que haja paz, que as pessoas consigam dialogar, Senhor. Que as pessoas consigam, Senhor amado, se reunir, Pai. Porque, Senhor amado, em momentos de luto, Senhor amado, a divisão de bens, e as pessoas discutem pela divisão dos bens, e não pela vida que partiu, Pai. As pessoas não têm sentimento por aqueles que partiram. Eles estão olhando para os bens, Senhor amado, a humanidade está olhando para as coisas. Pai amado, não está nem percebendo que o Senhor está recolhendo as suas flores, o Senhor está recolhendo as suas rosas, o Senhor está visitando o jardim, e o Senhor está recolhendo das famílias, e o Senhor está tocando nos lares, o Senhor está tocando nas igrejas, o Senhor está tocando no monte, o Senhor está tocando nas vidas. Ele está manifestando a Tua glória, e as pessoas estão olhando para as coisas. Pai amado, que neste momento as pessoas
Oh, Pai querido, louvar a Ti e adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Tira, Senhor amado, toda vergonha de Te servir, Pai. A vida, Senhor amado, que tem o desejo de Te buscar, mas tem vergonha. Tira toda vergonha, Pai. Senhor amado, às vezes, Senhor Jesus Cristo, a vergonha de se apresentar diante de Ti, com medo de que o Senhor vai expor as suas vidas. O Senhor não expõe ninguém, o Senhor ama a todos, e o Senhor diz: vinde a mim todos que vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia! Que todos nós comecemos a pensar desta forma: o nosso Deus é o Deus que alivia o fardo, é o Deus que alivia o peso, é o Deus que tira o peso e não que põe peso. O Senhor é o Deus que salva, não que condena. O Senhor é o que liberta, não o que prende. O Senhor é o que cura, não o que traz enfermidade. O nosso Deus é tremendo e poderoso na terra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Os irmãos podem se assentar, as irmãs, irmãos, amém? Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Digno de honra, de glória, todo o nosso louvor e adoração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Esse é o tema da campanha. Essa campanha ela vai até o encerramento dos trabalhos em dezembro. É o momento Gênesis 22. É o momento de nós clamarmos pela nossa família mais uma vez. É o momento de nós buscarmos a face de Deus. Baseado na vida de uma pessoa que é para nós um exemplo, a vida de Abraão. Ele se tornou o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque toda essa fé que nos aproxima de Deus hoje, ela começou através da sua vida. E para que começasse através da sua vida, ele precisou ser o exemplo. E muitas vezes nós não queremos ser o exemplo. Que Deus use a nossa família como exemplo. As pessoas, nós não queremos que Deus traga enfermidade na nossa casa, que é para a gente não ter que passar por isso. A morte, quando ela vem no seio da família, nós não queremos a morte porque nós não queremos servir de exemplo. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que morre com Cristo, verdadeiramente ele não morre, mas ele está com Cristo, e se está com Cristo, ele vai ressuscitar no dia do chamado do Senhor, amém? Quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, com certeza nós vamos contemplar os nossos entes queridos que morreram com Cristo. Então nós não queremos que a nossa família seja um exemplo, mas Abraão, ele tomou para si esse desejo de servir a Deus. Nós vemos ali naquela série, naquela novela que passou, do Gênesis, a intimidade de como ele começou, de como ele era diferente no seio da sua família, não é? De como era a sua família, de como vivia todo mundo. Somente ele tinha um jeito gentil, como diz a Bíblia sobre Davi, de gentil aspecto. Somente ele queria seguir um caminho diferente. Somente ele queria seguir um caminho assim: olha, eu ainda não conheço Deus, mas eu quero esperar a pessoa certa para eu casar. Somente ele pensava assim, todo mundo pensava diferente, como nós vivemos nos dias de hoje. Mas Deus olhou para a vida de Abraão, para o seu comportamento, e viu diferença. Como eu estava conversando com um rapaz que estava mexendo no meu carro hoje, eu falei para ele sobre Davi. Deus, quando ele chamou Davi, onde estava Davi? Davi estava no pasto, estava ali levando as suas ovelhas para cuidar e comer do pasto. Ele estava cuidando delas, e Deus olhou para aquela maneira de agir
como ele cuidava das ovelhas e escolheu ele como exemplo para ser rei de Israel e cuidar de pessoas. Então eu disse isso porque a maneira como o irmão mexia no carro, ele é zeloso, sabe? Se ele pudesse, ele limpava o TBI do carro com cotonete, de tão zeloso que ele é, sabe? Uma coisa assim bonita de se ver. E quando você olha uma pessoa assim, aí você olha assim, Deus olha lá do céu e fala, essa daí eu escolho para estar junto comigo. É como a irmã Vilma, nós chegamos aqui, a igreja estava toda limpinha, e como Deus olha você cuidando da sua casa, Deus fala, eu quero que ela cuide da minha casa. O zelo, a forma como você faz as coisas, agradam, chamam a atenção de Deus, essa é a palavra. Então você chamou a atenção de Deus em algum aspecto da sua vida, que Deus se agradou da sua vida e falou, eu quero para mim. Eu quero que essa pessoa esteja próxima a mim. Mas chegou um momento onde Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma bênção sobre a face da terra. Então ele teve que quebrar todos os vínculos que ele tinha com seu pai, com a sua mãe. Ele teve que quebrar toda a sua história, tudo aquilo que existia, e sair ele, a esposa, e uma promessa. Repete comigo, ele, a esposa, e uma promessa. Aleluia. Saiu ele, a esposa, e uma promessa. Promessa, eu vou fazer de você uma grande nação. Nós não vamos falar que o pai deu ouro para ele, que deu pedras para ele, que olha, assim você pode começar a sua vida. Não vamos olhar para isso. Vamos olhar para Abraão, para Sara e uma promessa. E é o que nós vivemos em função de uma promessa de Deus. Deus nos prometeu algo, então nós estamos aqui buscando esta promessa. Deus prometeu que através de Abraão, que a minha família seria bendita e abençoada, e eu estou buscando essa bênção sobre a face da terra. Eu quero ver a minha família à prova do fogo, da tempestade, das lutas, que vem a água, bata com força, mas ela não se abala, porque Deus está afirmando ela. Eu creio nessa promessa, então nós buscamos dessa maneira. Aleluia. E Abraão, ele deixa a sua parentela e ele vai para o campo, ele vai para buscar um lugar para ele, para começar a sua história. E a sua história, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, ele começa a plantar, a colher, ele começa a ser famoso, porque em todos os lugares por onde ele passava existia uma marca, a marca da promessa. Vira para a pessoa que está perto de você e diga para ela, você tem a marca da promessa. Aleluia. E se você tem a marca da promessa, aonde você for, todo mundo vai perceber que você tem a marca da promessa. E por onde ele passava, ele tinha a marca dessa promessa. Então por onde ele passava, ele conquistava, ele guerreava e ele conquistava, ele lutava e ele vencia. Mas aquela promessa de fazer de você uma grande nação ainda não havia acontecido. Louvado seja Deus, ainda não tinha acontecido. Aos 99 anos de Abraão e aos 90 anos de Sara, se cumpre aquela promessa. Onde Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. E vem Sara, sendo estéril, gera um filho, e eles colocam o nome dele de Isaac, que significa sorriso, alegria, porque aquela criança é o que trouxe para aquela família, para aquele casal, gozo e alegria na alma, satisfação, porque Sara tinha uma dor interna dentro dela, porque todas as mulheres que eram do acampamento dela, todas elas geraram filhos, somente ela não. Então todos olhavam para ela e diziam que ela era isso, ela era aquilo. Então o desejo do seu coração era ver o cumprimento da promessa. Ela tentou ajudar Deus, não deu certo, deu problema para ela depois ela sentou e aguardou a promessa. Quando se cumpre a promessa, Isaac nasce, a alegria invade a sua casa, a alegria invade o seu lar, a alegria invade aquele lugar, porque o cumprimento da promessa, Deus estava trazendo sobre aquele casal a promessa dele sendo cumprida.
Então ela poderia olhar para as outras mulheres do mesmo jeito que as outras olhavam umas para as outras. Olha só que em mim tem algo melhor do que de vocês, porque vocês fizeram tudo que vocês quiseram no tempo que vocês quiseram. Eu fiquei esperando a promessa de Deus, e todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu vejo o cumprimento daquela promessa. Aleluia. Todas as vezes que nós olharmos para os nossos filhos, nós vamos ver que eles são bênçãos de Deus, porque foi uma promessa que Deus fez ao meu coração, uma promessa que Deus fez ao seu coração. Você, Henrique, é promessa de Deus no seio da sua família. Então todas as vezes que seus pais olharem para a sua vida, que eles vejam a promessa de Deus sendo cumprida. Você é uma bênção no seio da sua família. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E aí chega, vai crescendo. Aquela criança vai crescendo. Está com quantos anos aí? 13 anos. Está no início da adolescência. Já está aprendendo a sair de casa sem falar nada para a mãe. Vai deixar a mãe preocupada. Já está aprendendo. Antes, mãe, posso ir ali? Mãe, posso fazer isso? Mãe, posso fazer isso? Quando chega nessa idade, eu acho que dá para mim ir sem ter que falar com a minha mãe, mas sempre avisa, tá? Coração de mãe, de pai, sempre fica apertadinho. Tem lugares que o pai aprova, tem lugares que o pai não aprova, então sempre fala. Então vai crescendo aquela promessa. Repete comigo, a promessa vai crescendo. A promessa vai tomando volume. A promessa vai tomando volume. Ela vai se tornando aquilo que Deus disse. Olha, para que haja continuidade na nossa posteridade, era necessário que se cumprisse essa promessa. Então eu estou vendo lá na frente. Só que Deus disse para Abraão que seria a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Como que você pode olhar para uma pessoa e definir que aquela pessoa é tudo isso? Então, na cabeça de Abraão, a sua fé era muito maior do que aquilo que a gente imagina. Porque Jesus, ele falou sobre uma fé do tamanho do grão de mostarda, faz uma diferença enorme. Então, nós analisamos assim que a nossa fé, nós achamos que nós temos uma fé grande. Amém? Nós temos uma fé enorme, que nós sabemos fazer as coisas como elas devem ser feitas, que nós somos especiais em tudo aquilo que nós fazemos, que a nossa fé é genial, que a nossa fé produz. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, nós vemos excelência na sua fé, porque ele verdadeiramente acreditava sem ver. Os seus passos eram de quem não estava vendo, mas era de quem estava crendo. Eu estou crendo, eu estou vindo a esse lugar crendo que Deus pode fazer algo glorioso sobre a nossa vida. E nós, o meu coração é da pastora hoje, tenho certeza que os demais irmãos que sentem também, né? Nós poderíamos dizer assim: olha, nós fizemos tudo e não fizemos nada. Nós esperávamos a cura e oramos pela cura. Eis que veio a morte. E aí a gente para tudo. Para tudo. Veio a pandemia, os irmãos foram embora, a gente para tudo. E o que diz a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Quando nós abrimos o ministério, nós tínhamos pessoas, não tínhamos. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos ganhar almas. Nós não tínhamos, mas nós criamos que Deus iria trazer. Assim agora nós observamos a vida de Abraão. A cada passo que ele dava era um passo de fé. E a cada passo que nós damos é um passo de fé. Estamos crendo. O Senhor Jesus Cristo disse que nossa vida não é eterna aqui na terra, mas nós teremos uma vida eterna com Cristo.
Então a nossa vida aqui, o salmista ele diz que é de 70 anos, e que passar disso é enfado e canseira. Então nós sabemos que nossa hora também pode estar próxima, pode estar chegando. Então o nosso lugar, o nosso descanso não é aqui. Então aqui eu vou ter que andar de fé em fé, todos os dias com fé, todos os dias acreditando que Deus supre, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele cura. Nós vencemos uma batalha, agora nós vamos vencer a próxima, que venha a próxima. Mas nós queremos que a nossa família esteja guardada pelo poder de Deus, que o sangue de Jesus Cristo guarde a sua casa, guarde a sua vida em toda a sua caminhada, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a teu respeito em todos os lugares por onde você caminhar. Aleluia! Porque nós continuamos acreditando, continuamos crendo no Deus Todo-Poderoso. Amém? Depois de nascido, depois de crescido, você vê ali aquela... Nós vimos na novela que a idade do menino, historicamente, não é a mesma que nós vemos na história. Então vamos procurar definir um pouco. Vamos dizer assim, vamos pegar... A Bíblia diz assim, vamos ler aqui, né? E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. A prontidão de Abraão, ao ouvir a voz de Deus, e seguir. Diga, Senhor, estou atento à sua voz. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então vamos receber junto com Abraão esta palavra. Pega o teu filho. O que significa Isaque? Promessa. Pega o teu filho, teu único filho, aquele que você ama. Ele indicou, porque Abraão teve Ismael antes de Isaque. Então, já que é para sacrificar, vamos sacrificar aquele que a gente gosta menos. Será que um filho o pai gosta menos do que o outro? O que você tem a dizer, Isaac? Isaac, acho que não. Então Abraão poderia, é porque o escritor escreveu dessa forma, falei, não foi isso que eu li na Bíblia. Que Abraão, ele parou para pensar, mas qual deles que eu devo levar? Então Deus, ele foi detalhando. Toma agora teu filho. Se parasse só aqui, teu filho, qual dos dois? Aí Deus responderia para ele assim: o teu único filho Isaque. Você só tem um filho com o nome de Isaque. E depois ele diz mais: a quem amas? Aquele que você mais ama, porque é o filho da dor, é o filho da promessa. Pega esse daí. Mas por que esse, Senhor? Ele não pergunta por que esse, Senhor. Ele não questiona o Senhor: por que, Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo? Ele não pergunta para Deus: Senhor, o Senhor prometeu para mim uma coisa, o Senhor cumpriu a promessa, e agora o Senhor está pedindo de volta. Aí a gente pode olhar assim e falar: mas Deus faria isso? A Bíblia aqui está dizendo assim, Deus tentou Abraão, Deus provou Abraão. Tem uma versão que diz: Deus prova Abraão. E provar significa trazer algo sobre a vida dele, para saber qual seria a sua postura, qual seria a sua decisão, qual seria a sua palavra. Tem coisas que Deus fala com a gente, e como nós ministramos lá na igreja da Rocha na semana passada, fala: Senhor, que o seu servo ouve. Então, Senhor, o Senhor falou, mas eu fiz de conta que não entendi. Então Deus fala para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, ou seja, não tem dúvida, o teu nome é Isaque. Então pega o Isaque. Que representa Isaque? É o filho da promessa. Seria através dele que viria toda a posteridade, seria através dele que viria todas as bênçãos,
Seria através dele que seria aquela multiplicação da sua descendência. E como que o Senhor pede para que eu sacrifique? Mas ele não questionou Deus em nada. O que eu fiquei admirado lendo esse texto é que não há questionamento. Não há nenhum questionamento quanto a Deus no que Deus pediu para Abraão. E leva para um lugar. Então, como Abraão tinha experiência de saídas, ele fala assim: eu vou pegar 3 pessoas, vou pegar 3 jumentos, vou colocar aquilo que é necessário para a caminhada de 3 dias, 100 quilômetros de distância. Então, o que se passa na cabeça de uma pessoa que ela, por isso que muitas coisas que a gente recebe, o pastor recebe, a igreja não tem conhecimento. Muitas vezes a esposa não tem conhecimento, porque são coisas assim que, como viver pela fé? Como assim viver pela fé? Como assim pegar o filho? Se Abraão dissesse para Sara isso, o que aconteceria? Na cabeça de 2 mães, o que aconteceria? Se ele contasse para ela o que ele ia fazer? A maneira como Deus falou. Ela ia deixar aquele menino sair de perto dela? Não ia. Então, Abraão, ele precisou ter muita sabedoria, entendimento das vozes que ele ouviu. Ele precisou ter muito conhecimento, ele precisou ser muito macho mesmo, para desenvolver tudo isso dentro dele rapidamente, para não perder tempo e obedecer a Deus. É aquilo que nós queremos, que Deus escreva um livro sobre a nossa vida, só que a gente não quer escrever capítulo por capítulo, a gente só quer escrever o começo e o fim. Aquelas lutas do meio não precisava. Então, se a gente quer ser o exemplo para alguém, alguma coisa de fé, em alguma coisa na vida, nós vamos passar dificuldades para que as pessoas olhem para nós e vejam 2 aspectos: o aspecto da necessidade e o aspecto da vitória. Porque sem essas 2 coisas, sem uma, não tem a outra. Então ninguém hoje estaria lendo essa palavra se Abraão não tivesse tomado a decisão. Mas ele decidiu obedecer a Deus. E nessa decisão que ele tomou, envolvia a sua promessa, envolvia o seu coração, envolvia o seu sentimento, envolvia tudo aquilo que desde quando ele saiu da casa do seu pai. Quando ele sai da casa do seu pai, Deus ali lança para ele algo, e ele está firmado naquilo, só que seus olhos ainda não viram a promessa, mas ele cria em tudo aquilo que iria acontecer. A minha esposa era estéril, mas gerou um menino, e esse menino vai dar continuidade à nossa descendência. Então Deus dá essa ordem para ele, ele não titubeia, ele não vacila, ele não fala nada para Sara, ele segue o caminho como se fosse ensinar aquele menino a crescer como homem, a crescer, a aprender a sacrificar diante de Deus, aprender a caminhar no Senhor. Amém, Henrique? Aprender a caminhar com o Senhor, aprender a vir para a igreja. Hoje você veio sozinho, parabéns. Deus abençoe a sua vida, que quando você entrar dentro da sua casa, você leve bênçãos para dentro do seu lar. Amém? Faz assim com a sua mão. Senhor, neste momento, que bênçãos venham sobre a vida do Henrique, sobre as mãos dele, Senhor, e que essas bênçãos sejam levadas para dentro do seu lar, que a sua mãozinha, ao tocar na sua mãe, ela também receba algo glorioso da tua presença, em nome de Jesus. Então Abraão pega aquele menino, aí nós olhamos assim, pega o menino. Alguém pode dizer assim, 13 anos. Outro pode dizer assim, não, ele tinha 27 anos. Como eu li hoje, não, ele tinha 37 anos. Ora, não basta somente você oferecer um sacrifício. O próprio sacrifício tem que se desejar ser sacrificado. O próprio menino, se menino, ele tinha que ter vontade de andar com o pai e aprender com o pai. E se o próprio menino com 27 anos,
Então ele tinha vontade própria. Então não é meu pai que está mandando eu ir. Eu estou indo junto com meu pai. E se ele tinha 37 anos, é mais maduro ainda, com mais inteligência ainda. Se eu estou caminhando junto com meu pai, eu estou vendo a sua devoção a Deus, eu estou vendo a maneira como ele serve a Deus, então eu quero ir até o final, porque eu quero aprender com o meu pai. Glória a Deus. Eu quero caminhar com ele, eu quero aprender com ele como que ele sacrifica, porque se o Senhor o tomar, eu aprendi a sacrificar o Senhor, eu aprendi a orar, eu aprendi a cantar, eu aprendi a louvar a Deus, eu aprendi como é que faz as coisas, eu quero estar próximo do meu pai. Então, independente da idade, os três tiveram vontade de seguir o pai. As três faixas tiveram vontade de seguir o pai. Então ele vai e toma aquele menino, e a Bíblia diz o quê? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e amargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Se Deus falou para ele, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para as montanhas, que eu vou dizer lá o que você deve fazer. Mas o que foi que Abraão fez? Ele arrumou tudo e já pegou o quê? Fendeu lenha para o holocausto. Ou seja, ele já se preparou. Deus não falou no versículo anterior que ele ia fazer isso, mas ele já foi preparado. Então o Senhor está dizendo para nós o quê? Seja preparado, esteja pronto, ativo. Pediu, estamos aqui, prontos, somos nós que vamos nessa peleja. Nós vamos ter que levar a Mariana até ali, então vamos nós, somos nós, glorificado seja o nome do Senhor. O que vai acontecer? O sacrifício, louvado seja Deus, amém? Então ele já foi pronto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, 3 dias depois de caminhar, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço. Então aqui ele já está chamando de moço. Moço já é mais maduro. Então vamos colocar esse moço com 27, certo? Já não era mais uma criança, mas já tinha o conhecimento de tudo, e eu quero aprender com o pai. Ele disse, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Em nenhum momento nós vemos aqui Abraão expressando dúvida. Em nenhum momento nós vemos Abraão dizendo alguma coisa que pudesse, tem certeza? Ou o filho virando para Abraão e dizendo, pai, o que nós vamos fazer lá? Não existe essa conversa, mas dentro de Abraão existe uma obediência a Deus. Poderíamos dizer assim, que uma obediência tão cega, que não importa o que fosse acontecer, ele não sabia o que ia acontecer, mas não importava. Eu obedeço a Deus, eu estou olhando para Deus, não importa o que vai acontecer, eu estou olhando para Deus, não importa o que diz da direita, da esquerda, da frente e de trás, eu estou olhando para Jesus. Não importa o que os outros estão falando, eu quero Deus. Não importa o que as outras pessoas querem, o importante é que eu quero Deus. Então Abraão, ele não coloca nenhum empecilho para subir esse monte. Então vamos lá. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ou seja, o peso da madeira, quem tinha que carregar? Isaque, seu filho. E quem era o sacrifício? Ele. Quando você olha para esse versículo, e eu vou dizer um nome, Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Todos nós lembramos de Jesus. O que foi que Jesus levou sobre seus ombros? A cruz, o peso da cruz. Então Abraão, ele está fazendo assim um papel de Deus, doando o seu filho em sacrifício.
para que sirva de exemplo para toda a humanidade. Um exemplo de fé, de postura diante de Deus, de obediência. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele colocou sobre os seus ombros a cruz que simbolizava o pecado da humanidade. O peso do pecado estava sobre aquela cruz, e Ele caminhou no Gólgota, caminhando aquela via dolorosa. Ele caminhou levando aquela cruz. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Ele foi colocado sobre os seus ombros as nossas dores, as nossas aflições, as nossas doenças, tudo estava sobre Ele. E o profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras, cada uma das suas caminhadas, cada passo que Ele dava, era vencendo uma enfermidade dos tempos de hoje, de algo que nós vivemos nos dias de hoje. Mas o mais importante era a salvação da alma. Então o Senhor Jesus Cristo tinha que pagar um preço para salvar a nossa alma. Então Abraão, ele pega a lenha e põe sobre os ombros de Isaac. Você leva a lenha. E Isaac levou o quê? E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ou seja, o fogo e a arma do sacrifício ficava com Abraão. A lenha, o Isaac teve que carregar. Então nós temos o fogo, nós temos o cutelo e nós temos a lenha. O que é que estava faltando? O sacrifício. Faltava só o cordeiro para o sacrifício. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quem vai servir de sacrifício? Quem vai se sacrificar pela família? Eu pergunto para você hoje. Quem vai se sacrificar pela família? Quem vai ser o primeiro a vir para a casa do Senhor todos os dias para que veja toda a sua família salva? Quem vai pagar esse preço? Quem tem coragem de pagar esse preço? Tem coragem, Henrique? De vir para a igreja toda quarta-feira, todo domingo de manhã, só pelo prazer de ver a sua mãe salva, ver sua irmã salva, ver seu irmãozinho salvo, ver seu pai salvo? Disposição para se sacrificar. Porque, mas pastor, qual vai ser o sacrifício? O sacrifício vai ser todo mundo brincando, na hora da brincadeira você está no culto. Pensa num sacrifício. Enquanto todo mundo está se divertindo, parece que aquela diversão da hora do culto é a melhor que tem. Depois eu vou ter todos os dias para brincar, mas aquela ali era mais. O sono do domingo de manhã parece ser o mais importante. Por quê? Porque eu tenho que levantar para ir para a igreja. E aí o sono vem, então eu vou ter que me sacrificar. Mas qual é o prazer desse sacrifício? É ver a promessa de Deus se cumprindo dentro da minha casa. É como Deus vai agir dentro do meu lar. A cura que Ele pode trazer. Sabe, o alimento sobre a mesa que Ele pode suprir e prover. Sabe, o dinheiro que eu quero para sair. A visita em shopping. Certa vez uma garota disse assim: Senhor, eu quero ganhar um celular. Eu falei: hoje mesmo você vai ganhar um celular. Quando ela chegou em casa, o celular estava lá. Amém? Então nós precisamos, Senhor, nós louvamos aquele louvor: quero subir, quero sacrificar, quero me oferecer a Ti em sacrifício de louvor. Como é que nós oferecemos? Eu ofereci a minha vida. Não faz 12 anos que eu não trabalho para o homem, então eu me ofereci para Deus. Eu disse: ó Senhor, Ele me chamou e eu tinha que ter disposição para fazer também. Eu tinha que querer também, porque se eu não quisesse, outro iria fazer. Mas aquilo que Ele mandou eu fazer, uma hora ou outra eu tenho que parar e cumprir. Ou então pagar a conta pela desobediência. Então Isaac disse assim: pai, já está tudo aqui, o que está faltando? Está faltando só o cordeiro. Onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos.
e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar. Eu quero colocar esse altar. Eu estava meditando no Senhor e eu cheguei a preparar toda essa campanha, todas as fotos, todas as imagens, com a campanha Minha Família no Altar do Senhor. Até chegar nesse ponto, na hora que eu estava tomando banho, Deus falou assim: família é prova de fogo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então nós vamos fazer um altar de sacrifício dentro do nosso lar. A nossa família será abençoada, porque nós vamos oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Abraão edificou ali um altar, ele preparou um altar e pôs em ordem a lenha que veio nos ombros de Isaque, e depois ele amarrou Isaque sobre a lenha. Ou seja, não era um altar que já estava pronto. Não, ele precisou pegar pedras e edificar, e fazer um altar, e preparar um lugar, e depois ele colocar e arrumar a lenha, e depois ele pegar o seu filho e amarrar o seu filho. Então, se ele tinha 27 anos de idade, deitar aquele jovem sobre aquele altar. Então o altar, ele não poderia ser com pedras pequenas, porque colocando ele em cima, o altar ia desmoronar. Então ele tinha que edificar uma coisa sólida para Deus, algo bom, algo bem feito. Então ele e Isaque escolheram as pedras certas, edificaram ali o altar, prepararam tudo, colocaram a lenha, e depois veio o sacrifício por cima. Quem era o sacrifício? Era Isaque. Como foi a conversa do Abraão com Isaque? Deita aí, meu filho, nessas madeiras. Ô pai, você deveria ter falado para mim lá embaixo que era eu, porque assim eu não subi. Também não teve essa conversa, porque aquele que iria ser sacrificado também era voluntário para se sacrificar. Abraão foi voluntário para oferecer, e a própria oferta foi voluntária para se oferecer. Então Isaque, ele também deita, ele é obediente, ele amarra porque faz parte, tem que amarrar as patinhas da ovelha, do cordeiro para o sacrifício. Então ele amarra para não ficar esperneando. Não esperneia não, meu filho, vai ser rápido, vai ser bem rápido. O sacerdote, quando ele ia sacrificar o cordeiro de 1 ano de idade, ele cortava assim a veia do pescocinho do cordeirinho, sangrava ele, aquele sangue era aspergido no altar, a carne era queimada, então aquela fumaça chegava às narinas de Deus, e Deus aprovava aquele sacrifício, e depois ele respondia com fogo, com bênção, algo tremendo, glorioso. E Abraão já estava acostumado a oferecer, porque Deus não mandou ele oferecer sacrifício, mas ele evoluiu, ele desenvolveu esse desejo de oferecer a Deus sacrifício, até chegar o momento de oferecer o seu próprio filho. E aí quando ele chega, amarra tudo, e o que a gente deveria colocar isso no auge de todas as coisas, no momento marcante da história, da gente falar assim, eu fico imaginando o coração de Abraão, porque o homem obedeceu até o final, ele foi até o fim, ele não titubeou, ele não voltou atrás na sua decisão, antes ele caminhou firme, em direção àquilo que era a promessa de Deus. Deus tem uma promessa na minha vida, e Ele vai cumprir, é Ele que está mandando, então eu vou cumprir a sua palavra. Eu quero ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, o machadinho, para matar e sacrificar o seu único filho, brada uma voz do céu, a mesma voz que diz para ele: pega o seu filho, o seu único filho, e leva ele naquele monte do sacrifício, porque lá nós vamos conversar. E quando ele chega lá, essa mesma voz diz: não precisa sacrificar, Abraão. Aleluia! Na hora que ele ia sangrar o sacrifício,
Deus disse: não precisa. Então você imagina esse impacto dessa voz: não precisa sacrificar o seu filho, eis aí o cordeiro para o sacrifício. Louvado seja Deus. O que disse João Batista quando viu Jesus Cristo se aproximando? Ele disse assim: eis aí o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Isaac, não será você o responsável por salvar a humanidade. Você só vai servir de exemplo e de referência. Oh, louvado seja Deus! Somente uma referência. Então todas as pessoas olharão esse texto, lerão esse texto e saberão de antemão que Deus prepararia um cordeiro para o sacrifício. E a Bíblia diz que próximo de onde eles estavam, atrás dos arbustos, tinha um cordeiro pronto para o sacrifício, amarradinho ali. Só que a hora que eles chegaram, qual foi a pergunta do menino? Onde está o cordeiro? E quando eles chegam no topo do monte para a hora do sacrifício, eles não viram o cordeiro. Mas na hora H, naquela hora que eu acredito assim que seja a hora de você explodir de alegria e dar glória a Deus mesmo, falar: Senhor, olha, eu não tinha como resolver essa questão, mas olha como o Senhor é tremendo. Que bênção! É mais ou menos isso, você ficar assim de boca aberta. Puxa vida, glória a Deus, eu fui até o final. Aí o Senhor falou para ele assim: olha, porque você veio até aqui, eis aí o cordeiro para o sacrifício. Aí Deus muda, Abraão muda o nome daquele monte. Aquele monte passa a ser, era chamado de Monte Sião, o monte da adoração, que hoje é Jerusalém. E aí você olha assim e diz: nesse monte, esse monte se chamará o Deus proverá, Jeová Jireh. Porque nesse monte Deus aprove a Deus trazer um cordeiro para o sacrifício. Então a palavra de Deus diz assim, que por causa da sua obediência, por causa daquele momento, por causa deste ato, o que Deus trouxe sobre a vida de Abraão. Aí a Bíblia diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por causa da sua obediência, meu irmão, minha irmã, bênçãos virão sobre o seu lar e família, e a sua descendência será bênção em outras descendências, em todos os lugares, porque por onde caminharem serão bênçãos, aleluia. Então Abraão tornou aos seus moços
e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Aqui já é outra parte. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus proverá. Amém? Deus proverá. Por causa da nossa obediência, Deus vai prover. Amém? Deus vai guardar a nossa casa, Deus vai guardar a nossa família. Qual é o nosso sacrifício hoje? Esse tempo de oração que nós estamos sacrificando diante de Deus. Senhor, qual é o meu sacrifício? É a hora que nós saímos e fazemos uma visita. Nós poderíamos ficar sentados, sossegados, cuidando da nossa vida, fazendo aquilo que nós estamos cuidando, daquilo que é do reino, daquilo que é da vontade de Deus, abençoando vidas, e isso foi o que Deus nos chamou. Senhor, esse é o nosso sacrifício, então vamos cumprir com a sua vontade. Por outro lado, Deus vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas por causa da nossa obediência. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo essa frase: quem sair de casa obediente, volta para casa vencedor. Amém? De novo. Quem sair de casa obediente, volta para casa vencedor. Amém, queridos? Quem saiu obediente, obedecendo a voz do Senhor, voltou para casa vitorioso. Aleluia. Então, se de casa ele saiu triste, mas obediente, ouvindo a voz do Senhor, quando ele volta, ele retorna com júbilo, com alegria, com mais promessas, com mais bênçãos. Ele subiu com uma promessa só, e ele desceu com bênção para todo mundo. Eu trouxe bênção para a família, eu trouxe bênção para todo mundo. Assim, hoje, quando você chegar na sua casa, pode dizer: olha, hoje eu trouxe bênção para todo mundo, viu? Eu fui lá e eu sacrifiquei ao Senhor, o Senhor viu a minha obediência, então hoje eu trouxe bênção para todo mundo. Tem bênção para todo mundo. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por este primeiro dia desta campanha, Senhor amado. Família Prova de Fogo, que nós todos estejamos guardados e cobertos, ó Pai, pelo teu poder, para a tua glória. O mesmo fogo, Senhor amado, que estava sobre aquele sacrifício, esteja também sobre as nossas vidas. O teu fogo simboliza a tua presença, que a tua presença esteja, Senhor amado, dentro do meu lar, Pai, que a tua presença esteja dentro do lar do Henrique, do lar da irmã Vilma, Pai amado, em todos os lares, Senhor amado, que circundam, ó Pai amado, a tua igreja. Senhor amado, todas essas vidas, Senhor amado, que elas sejam tocadas, ó Pai, porque esta promessa de Abraão, ela está também sobre a minha vida, e nós temos a capacidade de abençoar, em nome de Jesus. Eu quero abençoar toda a vizinhança da igreja, Pai amado, todos do lado direito, esquerdo, da frente, de trás, que todos, Senhor amado, sejam abençoados, e o teu nome, Senhor amado, seja glorificado, porque o Senhor nos trouxe para sermos bênção neste lugar, Pai, para sermos vitoriosos, ó Pai. E se nós saímos de casa em obediência, nós vamos voltar para dentro da nossa casa vitoriosos, para que o teu nome sobre nós seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Só não cumprimento o seu irmão ainda, que nós vamos cantar, amém? Em nome de Jesus. Ela se escondeu no banheiro. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Cumprimento o seu irmão cantando, amém? A paz do
Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Está encerrado em nome de Jesus. Amém? Domingo, às 9 horas, estaremos aqui. Em nome de Jesus.